comentário fixado, né? É a Uhum. ansiedade. Nós vamos falar sobre o que é essa coisa que todos nós sentimos, mas é tão difícil de descrever, é tão difícil de compreender o que é ela, né? Especialmente agora, nessa época de pandemia, É. que todo mundo, em algum nível, está tendo Sim, 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 uma sim. ansiedade fora do comum, né? Porque Uhum. a ansiedade, ela é normal a todos. Todos nós temos ansiedade. Para Sim. começar essa live, teve ansiedade de nós dois. O Instagram não está pegando, teve mais ansiedade ainda. Foi. Se preparar para poder estar aqui. Olha aí, ó. Sou muito ansiosa. Sou muito Eu ansiosa. É acho tua que prima, é? minha prima. Eu acho que é de família. Eu só desconfio que é de Será que é de família. família? É de família, é? Eu acho que é. Eu melhorei depois da terapia. Depois da terapia eu melhorei bastante da minha ansiedade. Mas antes de fazer, nossa, eu era muito ansioso. Mas como eu estava dizendo, eu tenho, porque todo mundo tem ansiedade, né? Sim. O que é ansiedade? Então, assim, basicamente, assim, a gente, a gente falando assim por alto, né? O que seria ansiedade se ela não é uma preocupação acima do normal com o nosso futuro, com o que pode acontecer? E por isso que, quando comecei aqui, né, eu falei que teve uma ansiedade para a gente se preparar para a live, teve uma ansiedade para começar a live, teve uma ansiedade maior com a live sem querer funcionar. Então, Hum, é sempre algo para além do agora, é sempre sim. uma preocupação de um fator externo que está sendo cobrado de forma muito severa internamente. E aí nós respondemos a essa alta taxa de ansiedade com sintomas do corpo. O corpo vai falar, e aí nós vamos ter diversos sintomas que vão Uhum. caracterizar essa manifestação da ansiedade. Tendo dito isto, tendo feito essa breve introdução, eu passo a vez para você, minha querida, e comece os trabalhos. Bom, como você mesmo falou, né? A ansiedade é essa preocupação excessiva, né? Todos temos ansiedade, todos somos ansiosos, Exato. mas quando a ansiedade está para além do normal, quando ela prejudica no dia a dia, né? No caso, é a que damos de nome de transtorno, né? Isso. Geralmente, TAG, né? Geralmente as pessoas têm TAG. Existem vários tipos de ansiedade, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, falamos de ansiedades, né? A gente não fala só de um tipo de ansiedade, né? Claro que aqui a gente vai falar, eu acredito que a gente vai falar mais de TAG, justamente porque é o mais comum, né? Mas o mutismo seletivo é um tipo de ansiedade, a fobia social é um tipo de Sim. ansiedade, né? O transtorno de pânico é um tipo de ansiedade. Então, assim, e sem contar que se manifesta de várias formas, né? Em Pois cada é. ser humano, né? Não vai se manifestar da mesma forma que se manifesta em mim, não vai se manifestar em você, né? Existem formas Exatamente. diferentes de manifestação, isso aí em vários transtornos, não é só na ansiedade, né? Mas, como você tinha colocado, eu acredito que porque ficou grande para você colocar aqui, né? Queríamos discutir essa ansiedade voltada para a nossa situação atual, né? Uhum. Lembra que você colocou lá no post, tem lá, né? E Isso. aí é interessante você trazer isso, porque é bom a gente evidenciar que a ansiedade sempre existiu, depressão sempre existiu, né? Que a Então, ansiedade o nos que motiva. isso, né? A ansiedade nos motiva, mas essa ansiedade boa, né? Essa ansiedade que não passa do normal, né? Essa ansiedade, a ansiedade realmente que é aquela ansiedade normal que todo mundo tem, né? A ansiedade ruim é aquela que afeta no dia a dia, né? Que responde no corpo, né? Com os Exatamente. sintomas, insônia, né? Vontade de comer de forma excessiva, né? E aí eu acredito porque, claro, né? O DSM vai atualizando ao longo do tempo, Isso. né? E aí depois vão atualizando sintomas, né? Vão incluindo mais sintomas, né? E aí, claro, como a gente tem trazido em outras lives, né? Quando a ansiedade dela não é tratada, né? Ela pode se Uhum. transformar em um transtorno de pânico,
De pânico, né? que é De uma algo bem pior. depressão, que são coisas bem piores, né? E como a gente sempre enfatiza, começa com um sintoma bem pequeno e aí vai se intensificando, vai aumentando, né? E aí vai Começa com algo bem piorando. simples. Começa com algo simples. Às vezes a gente não tem nem noção do que causou essa ansiedade, né? Exato. Essa ansiedade excessiva, né? Às vezes a gente não tem nem noção, né? Mas o que que acontece? Existe esse excesso, né? E se existe o excesso, existe o desequilíbrio. Se existe o desequilíbrio, existe a doença, né? Existe o Exato. transtorno, existe a patologia, né? Então aí, o que é que a gente traz, né, hoje? A gente traz essa discussão, né, voltado para essa questão da nossa atualidade, né, voltado para essa situação atual da pandemia, né? É uma situação em que o mundo está enfrentando, todo mundo junto, né? Claro que as pessoas têm cada um a sua forma de lidar com essa situação atual, né? Uns melhores, outros Mas piores. exatamente. E aí o que é que acontece, né? Tiago. Antigamente, como eu falei anteriormente, né? Sempre existiu ansiedade. Uhum. É, O que mudou, né? O que mudou foi a forma de interpretar a ansiedade, né? A forma de interpretar esse transtorno. E a, aí, eu quero que você a fale alguma acentuação, coisa. né? A acentuação dos gatilhos estressores que levam ao pico de Sim, ansiedade, né? sim, com E certeza. isso mudou, quer dizer, na verdade, eu não digo nem que mudou em si, assim, de uma forma global. Isso, na verdade, foi Sim. percebido, né? Foi Uhum, percebido de maneira mais minuciosa. Porque sim. é justamente interessante falar sobre a ansiedade. Ó, minha prima está dizendo aí, estou ansiosa e tudo isso passe logo. Todo mundo, minha filha. Todo mundo. E é interessante porque a ansiedade ela é uma resposta de uma resposta em forma de uma esquiva de algo que nós tememos para com o futuro, com as nossas preocupações futuras. Então, o Sim, nosso corpo busca uma esquiva, busca uma fuga, busca uma maneira de não lidar com aquela situação, não lidar com aquele pensamento ansioso. E sim, a forma como ele busca lidar, que é justamente fugindo e não enfrentando, leva à sintomatologia que nós conhecemos dos transtornos de ansiedade. Que, como a Alana falou, né, ele começa simples, começa de forma discreta, pode ser um suor excessivo, boa uhum, noite, pode ser um suor excessivo, né, que nós chamamos de sudorese. E sim, aí essa sudorese, ela pode ser corpórea, ou seja, no corpo todo. Ela pode ter determinados locais onde ela vai se acentuar. Vamos supor, a pessoa pode suar muito nas palmas da mão, nos pés, nas axilas. Pode ser geral no corpo, como também pode ser localizado esse suor excessivo. A pessoa vai sentir tremores, palpitação, taquicardia, né, que é a palpitação que você se coração acelerando e você não sabe o motivo. Vai ter, deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar. Respiração, né? A pessoa fica mais ofegante, sim. a frequência respiratória aumenta, a pessoa poder dar conta daquilo. Uma sensação de fechamento, é como se as coisas estivessem se fechando ao seu redor. Uhum. E aí a pessoa começa também a perder o próprio controle cognitivo da pessoa, né? Sim, O controle mental da pessoa, a estrutura sim, sim, da, sim, da sim. mente da pessoa começa a ser perdida durante esse processo. Por isso que as crises de ansiedade, elas geram tanto medo nos ansiosos. Elas geram esse Porque medo existe uma e aí perca de controle. existe a perda de controle. E o medo de perder o controle termina levando a perder o controle. É, Não é isso? Então, exatamente. é um leque, a ansiedade, ela é um leque de sintomas que ela também que estão também dentro de vários outros transtornos transtornos mentais. E aí eu queria pontuar uma coisa que é interessante, que quando a gente traz aqui, né, a tradução do DSM para a língua portuguesa, nós temos transtorno, né? Transtorno. Mas se você pega o DSM em inglês, que é a língua original do DSM, Uhum. lá não está transtorno, está disorder.
Ou seja, é uma desordem, não é um transtorno mental, é uma desordem mental. E eu acho que esse termo se situa até melhor do que o transtorno, né? Porque realmente, o que é um problema mental, como no caso ali que a gente está pontuando, a ansiedade, se não uma desordem da estrutura desse ser, não é? Agora, infelizmente, quando traduziram para o Brasil, traduziram como transtorno. Termina até tendo um termo, para quem não conhece tanto a área, até um pouco pejorativo, né? É um transtorno. Uma desordem, eu acho que se ajusta muito mais aos problemas mentais, né? O sujeito está com uma desordem mental. Ou seja, mentalmente ele está desorganizado. E é o que acontece nas manifestações de ansiedade. Por exemplo, o toque. O toque é uma ansiedade também, recheado de comportamentos de esquiva, como eu falei anteriormente, né, recheado desses comportamentos de esquiva, são comportamentos de fuga a esse objeto que a gente tem medo. Que aí, no caso de nós, atualmente, o objeto de medo é não saber quanto tempo vai durar essa pandemia. Para quem não consegue mais ficar em casa, quando eu digo não consegue mais ficar em casa, eu falo não conseguir ficar em casa no sentido de ser necessário ter que sair, e não no sentido de querer sair porque quer sair. O que acontece com essa pessoa também vai ter um alto nível de ansiedade, porque a pessoa vai estar saindo de casa por necessidade de ter que sair, né? Trabalhar, seja como for, e nesse processo de ter que sair de casa, a ansiedade termina até aumentando, porque você vai ter ansiedade para conseguir o seu sustento, você vai ter um processo ansioso, porque você não sabe o que você vai encontrar na rua, você vai ter o processo ansioso de quando terminar o seu dia de trabalho, para voltar para casa, que você vai ter essa ansiedade. Será que eu fui contaminado? Será que não? Quando chega em casa, vai ter o processo ansioso de será que eu vou contaminar minha família ou não? Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente fértil para as ansiedades eclodirem de todas as formas, de todas as maneiras, seja do toque ao pânico. A ansiedade, ela já está aumentando e com certeza daqui para o final dessa pandemia ela vai aumentar muito mais. Agora eu passo a vez para você. Tu falou em relação ao toque, né? E aí, quando a gente olha para o DSM anterior, né, que era o DSM-4, o toque estava incluído nas ansiedades, né? Só que tiraram, né, e colocaram em outro departamento, né? Tiraram de ansiedade, né? Porque sempre existem essas mudanças. Mas... eles tiraram porque o comportamento, porque o toque ele é recheado pelo comportamento obsessivo compulsivo, né? Aí por isso que exatamente. Por isso que eles retiraram. Fizeram essa modificação. Mas também não deixa de ser uma fuga da ansiedade do sujeito. Sim. Né? E é até interessante você ter trazido isso para a gente expor isso aqui, né? Porque ao longo do tempo realmente eles mudam, né? Existem essas mudanças, né? Às vezes meio que não tem muito sentido, às vezes tem sentido, né? Mas existem essas mudanças. Você trouxe essa questão de uma ansiedade de sair de casa e realmente, né, existe essa ansiedade, né? Essa ansiedade de como é que eu vou me sustentar, como é que vai ser a partir de agora, né? E aí, bom, para onde a gente olha hoje, a gente vê ansiedade. Exatamente. Se você usar uma ferramenta do Google, que é uma ferramenta onde você vê os assuntos mais pesquisados, a ansiedade está no topo, né? Assuntos relacionados à ansiedade está no topo. E aí fica até a dica, como a Lana falou, né, sobre o Google. Vamos utilizar o Google para coisas melhores. Mas pode continuar. E aí pronto, né? Então, o que acontece? Né? Sempre existe essa curiosidade sobre ansiedade, né? Isso porque os sintomas são evidentes, as pessoas conseguem se auto-perceber, elas às vezes se auto-percebem, mas nem sempre procuram ajuda, né? A tua prima está falando, eu tenho vários sintomas de ansiedade, né? Então, assim, muita gente se percebe, né? Muita gente consegue meio que se autodiagnosticar. Eu acho que é uma das coisas mais fáceis de se perceber, né? É a ansiedade.
É ansiedade. E muitas vezes a ansiedade já está tão agravada que ela já vem junto com os sintomas de transtorno de pânico, né? É Porque, assim, tem pessoas que têm verdade. sensação de sufocamento. Sensação de sufocamento já é de transtorno de pânico. E aí, por que isso acontece? Porque já está num nível já Alto, né? elevado, Então, né? a Então, pessoa assim, já juntou tremores muito. também. Então, assim, é uma coisa que já vem sendo juntada de muito tempo, né? Uma coisa que já está ali aglomerada de muito tempo. Sintomas aglomerados, intensos. Só que o indivíduo, ele acha que vai se curar sozinho, né? Não Isso. quero dizer que se curar no sentido de que está doente, que vai se organizar mentalmente sozinho, né? Existe isso. Existe Só também que um como que a pessoa vai preconceito. se organizar, como a pessoa vai conseguir se organizar? E aí, Márcio, como é que a pessoa vai conseguir? Marcos também entrou, né? Um olá aí para Marcos. Como é que a pessoa vai Sim, conseguir se organizar se você não conhece as ferramentas para tal, né? exatamente, né? E Por isso que aí a ansiedade cresce. isso. E quando o transtorno realmente está muito grave, né? O que é indicado é esse acompanhamento de psiquiatra e psicólogo, né? Porque aí o psiquiatra vai passar medicamento, né? Que vai Isso. modificar, que vai agir no fisiológico, mas é preciso ter um acompanhamento com o psicólogo, né? Porque vai existir, né, essa questão de levantar-se estratégias para lidar com a ansiedade, Exato. né? Então, assim, como eu havia falado, sempre existiu Tá, ansiedade, prima? né? O Exato, sempre problema existiu. é que as pessoas estão interpretando os sintomas, a sintomatologia de uma forma diferente, É, né? Hoje a verdade. gente não pode adoecer, tá? Porque adoecer é coisa de gente fraca, falando no popular, né? Aham. Adoecer Depois para você também. vai ficar nos meus stories, Lucélia. A live da gente, aí depois é só tu entrar nos stories que tu vê a live completa. Isso. Então, assim, existe essa questão, né? Agora eu me percebo diferente porque é, estamos numa era em que antes, né, hoje, precisamos matar vários leões por dia. Antigamente a Uhum. gente só matava um, né? E até tinha aquele dizer, né? Um leão por vez, um leão por dia. Mas hoje a gente tá tendo, existe essa necessidade de se matar vários leões por dia, né? A gente não Exato. mata mais apenas um leão por dia, né? Porque o interessante é matar vários. E se a gente mata vários leões, estamos resolvendo vários problemas E e ainda estamos deixa sendo guardado um bocado top. pro outro dia. Exatamente, né? E a gente não pode aglomerar essa questão de leões, né? De problemas. Tudo Isso. hoje é para já, é para agora. Se É, você não o é ágil, imediatismo. isso, né? O imediatismo. Se você não é ágil, né? Você está fora do padrão. Se você não Uhum. consegue resolver seus problemas de uma forma rápida, você está fora do padrão, né? Porque estamos em uma sociedade imediatista, né? Como você trouxe. Então, essa questão de interpretar o sintoma, né? E aí, muitas vezes, tem gente que ignora, justamente por achar é, Vai ter o que manejo. está isso, que não que vai ter o manejo, né? E que só ele está passando por aquilo, que ele não deve passar por aquilo, porque todo mundo tem problema, todo mundo está a todo instante É, resolvendo seus problemas e não tem tempo para verdade. adoecer. Não existe um tempo para adoecer, né? Hoje o que se deseja é a produção, né? Porque produzir é mais interessante do que adoecer. Não importa o Uhum. quanto você esteja doente, o que importa é que você esteja doente, mas produzindo, né? É tanto que no meio acadêmico, aí eu já trago para nossa área, né? No meio acadêmico é status, é de certa forma, assim, entre aspas, um status, Sim, você trazer que você não está dormindo porque você está produzindo e você não tem sim, tempo de fazer coisa X ou coisa A porque você está produzindo, né? exatamente. Não, eu não posso porque eu tô preparando aqui um artigo para publicar numa revista. E aí Não, é eu não chique, posso. né? É. Velho, eu vou publicar numa revista aqui, aí eu não posso. Fui dormir ontem de 6 horas da manhã, eu estava coletando dados para o meu artigo. Quer dizer, Uhum,
há uma glamorização do próprio sofrimento, né? Da própria cobrança de imediatismo. Há uma glamorização disso. E eu acredito que talvez isso seja uma das coisas que também ajuda muito a piorar os quadros de ansiedade na sociedade, porque nós estamos glamorificando, eu acho que é essa a palavra, Sim. os fatores que levam a gente a adoecer. Nós não estamos glamorificando a saúde mental, nós não estamos glamorificando, tipo, rapaz, eu demorei uma semana, um mês para fazer o artigo, porque eu não ia ficar de madrugada. Eu não ia ficar de madrugada coletando referência bibliográfica nem nada. Eu tenho que fazer durante o meu dia no horário livre, que quando eu chego do trabalho eu vou descansar, ficar com a minha família e vou dormir. Não, você não vê a pessoa dizer, não, quando eu cheguei em casa, trabalhei, dei conta da minha família, fui até amanhecer o dia pesquisando. A gente está glamorificando o que adoece a gente. A gente está glamorificando a pessoa trabalhar 12 horas por dia, para dizer que fez uma hora extra, que conseguiu algo a mais do que a outra pessoa que trabalha na empresa. A gente está glamorificando o sujeito que tem 4, 5 empregos. É isso que a gente está glamorificando. E tudo isso são coisas que elevam o estresse e que terminam por também elevar os nossos índices de ansiedade. E quando a ansiedade está alta e nós não cuidamos de imediato, nós podemos ruir em nós mesmos. Exatamente. Né? E aí, como você trouxe, né? E aí, por que isso? Né? Justamente por causa da mudança de pensamento social, né? Existiu essa mudança de pensamento social, né? E aí, o que é que acontece? Sofrer acaba prejudicando os negócios. Sofrer acaba prejudicando, né, o seu sucesso profissional. Então, como eu já trouxe, né? Você tem que sofrer, mas você tem que produzir. Não importa o seu sofrimento, o que importa é a sua produção. Então, produza. Né? Você está com o siso doendo, está com tensão muscular, está com dor de cabeça, mas você precisa continuar produzindo. Porque se você não continuar produzindo, você fica para trás. Né? Você não acompanha o seu semelhante. Né? E aí, se você ficar para trás, não é legal ficar para trás. Porque quem fica para trás é fracassado. Exatamente, quem fica para trás é fracassado, né? Você tem que se autocobrar, né? Existe esse comércio de autocobrança. E aí, o que é que acontece na pandemia? Né? Eu vejo como... Os coaches comem. É o que acontece na pandemia. É verdade, né? Sumiram. Porque... Aí vem uma crítica minha, e com certeza você vai concordar, que os coaches foram uma das pessoas que mais alimentaram a ansiedade do povo, que mais deram ração para essa ansiedade. Sim. E agora, com o momento de pandemia, eles não sabem lidar com isso, porque na verdade eles não sabem nem lidar com o que eles falam, porque eles pegam conceitos isolados da psicologia e de outras ciências e utilizam no pessoal. E aí, quando chega nesse momento, eles não sabem como lidar com a situação, e o pessoal que estava altamente nutrido pelos fatores estressores dados por eles, porque você tem que ser o seu emprego, você tem que ser a sua vitória, agora está todo mundo morrendo de ansiedade e não tem um coach para treinar eles para não serem ansiosos. Pois é. E aí o discurso dos coaches... O discurso dos coaches é um efeito indutor de ansiedade, né? Sim. Um efeito indutor de sintoma, né? Por que isso? Porque você tem que vencer, você tem que estar à frente, né? Eles acordam de 5, você tem que acordar de 4. Isso. E aí eu vejo a questão da pandemia, essa ansiedade toda na pandemia, muitas vezes. Claro que existe uma ansiedade em relação ao vírus. Existe. Né? Isso é indiscutível, a gente não pode dizer que não existe, que é natural. Né? Mas existe também uma ansiedade de ter aquela rotina de volta. Né? A rotina corrida, a rotina competitiva. Né? Porque, querendo ou não, a gente está em constante competição com o outro hoje. Né? Então, infelizmente, isso acontece. Isso, infelizmente, é um indutor de ansiedade.
né? O indutor de sintoma, né? Então, assim, existe essa. Não, você não vê mais pessoas colocando fotos em status de restaurantes chiques que elas foram, né? Então, assim, toda aquela vida que existia antes foi desconstruída, né? Uhum. E foi da noite né? pro dia, né? Da noite para o dia. A gente não É o pior. esperava, ninguém esperava, né? Que é o pior. Não teve nem como se preparar antes, né? Uhum. Não teve nem como elaborar um plano de sobrevivência para a pandemia, né? Então, assim, o plano de sobrevivência não foi elaborado, não se tem um plano futuro, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente só tem certeza do hoje, né? E aí, mesmo tendo só certeza do hoje, a gente prefere continuar com o pensamento no amanhã, mesmo sabendo que o amanhã é incerto, Pois né? é. Mas aí por quê? Porque existe esse medo de como é que será no futuro, como é que vai ser a rotina, como é que eu vou estar financeiramente, né? Como é que vai ser a questão da escola das crianças, como é que vai ser o meu trabalho, como é que vai ser e se e aquilo, né? Então, assim, não existe muito um foco no presente, justamente porque o presente, querendo ou não, está desinteressante, né? Está desinteressante, não tem Sim. mais aquela rotina anterior, aquela rotina toda programada, né? O que existe agora é uma rotina adaptada, né? A gente teve que E se adaptar, desorganizada. adaptada, desorganizada, né? Muita gente com sono desregulado, muita gente com insônia, muita Sim. gente sofrendo, né? Com sintomas depressivos. Então, assim, o que existe nessa pandemia, querendo ou não, é uma interpretação da situação, né? A forma como as pessoas estão interpretando a situação é o que traz a ansiedade, né? No final das contas, a raiz é a forma como essas pessoas estão lidando com a situação, como elas interpretaram, né? Para você pode ser um vírus que você pode pensar assim, não, mas a gente já passou por outras pandemias antes, por que a gente não vai passar por essa? Mas aí, para mim, pode ser o seguinte: poxa, eu acho que agora o mundo vai acabar de vez. Agora vai todo mundo morrer, minha família vai morrer, eu vou morrer, como é que vai ser? Eu vou ser pobre, né? Eu já sou pobre, vou ser pior ainda, né? Porque aí eu vou perder meu emprego, todo mundo vai perder emprego, como é que vai ser? As questões econômicas vão piorar, a violência vai aumentar. Então, assim, vai depender também de como o indivíduo interpreta a situação, né? E aí, Exatamente. claro, cada pessoa tem uma forma de interpretar a situação, né? E aí, O como histórico de traz, vida vai trazer isso, né? exatamente, como traz Painho Beck, né, as consequências comportamentais e emocionais dependem da interpretação do indivíduo. Vai depender desses processos cognitivos, né? Enfim. E Exatamente. aí, se você quiser completar, querendo falar alguma coisa, né? E Pode. dependendo de como foi a criação desse. Não vou Sim. dizer a criação, dizer o amadurecimento, né? O amadurecimento Aham. desse psicológico do sujeito, dessa estrutura psicológica do sujeito, vai dizer muito de como ele vai se comportar no meio agora desse estado de pandemia. Como Uhum. essa ansiedade vai se comportar nele. Porque, como eu falei anteriormente, todos nós estamos num momento de ansiedade alta. Seja psicólogo, seja psiquiatra, seja quem for, todos nós Sim. estamos. Porque nossas rotinas foram quebradas do dia para a noite. Uhum. Poucas pessoas esperavam que isso acontecesse, muito poucas. Sim. Só quem era da área de saúde, quem era da área de saúde e paranoico. Porque tem muitas pessoas da área de saúde que também não ligavam. Então, Sim. tem, tem essa questão de. E como era antes, né? Como era antes? Como essa pessoa amadureceu psicologicamente antes? Porque nesse momento a gente pode trazer uma característica, na ansiedade do pessoal, né? A Sim. gente pode trazer uma característica da, da ansiedade de separação. Sim. Que a gente pode que Verdade. a ansiedade a gente separa em três grandes núcleos, que é a ansiedade de separação, a ansiedade social e a ansiedade de. Tá na ponta da língua, esqueci a última. De desempenho. Sim.
A social, justamente, como o próprio nome diz, é relacionado ao âmbito social do sujeito e como isso reflete nele. Né? Se ele vai Uhum. ser aceito socialmente, se não. A de desempenho é o medo, essa ansiedade que o sujeito tem de não ter um bom desempenho nas coisas que ele se propõe a fazer. E a ansiedade de separação, como o próprio nome diz, é a ansiedade de você se separar de algo ou de alguém. E nesse momento, as pessoas estão se separando de entes queridos, estão se separando do seu trabalho, estão se separando da sua rotina. Então, eu acredito que a maior ansiedade que está sendo, desses núcleos de ansiedade, o que está mais presente é essa ansiedade de separação. E aí é como eu falei, dependendo de como o sujeito lidou na infância com isso, né? Como ele foi amadurecendo até a Uhum. fase adulta, o comportamento dele aí pode ser o mais variado possível. Porque esse Sim. sujeito, ele pode trazer, vamos supor, se ele foi uma pessoa que conseguiu, a partir dos cuidados maternos e paternos, desse ambiente que ele foi criado, e aí eu falando bem winnicottianamente falando mesmo, né, se esse sujeito conseguiu amadurecer de forma plena, se ele teve aquela mãe suficientemente boa, que soube ponderar os momentos em que essa criança deveria enfrentar seus medos, que não deveria enfrentar, e deveria estar sozinha e compreender que o estar sozinho não é algo doentio, não é algo maléfico, não é algo que pode destruir aquela criança. Se conseguiu, num momento como esse, vai ter ansiedade? Vai, não tem como não ter. Mas a pessoa vai ter melhores estratégias para poder lidar com esse momento. Enquanto se a pessoa não conseguiu, durante esse processo de amadurecimento, ter um equilíbrio emocional, aí vem o transtorno de forma mais acentuada. Por quê? Porque, por exemplo, como a gente falou antes, a sintomatologia, né? Sudorese, tremores, taquicardia, o roer unhas, arrancar fios de cabelo, os comportamentos obsessivos compulsivos, diversas coisas, né? E aí a lista é enorme e o DSM tá no outro lado aqui. Se não pegar o DSM, desvia a galera toda. O Mas meu tá no celular, mas eu não posso tirar da live. na próxima live eu trago o DSM pra cá. Inclusive mostra, né, que a gente tanto fala do DSM, mas a gente ainda não mostrou numa Pois live é, né? especial. Aí eu vou trazer na próxima live comprometimento meu, na live de quarta-feira de hipocondria, eu vou trazer o O DSM. DSM. E aí o que acontece, né? A pessoa, ela pode ter diferentes tipos de manifestação. Eu imagino, você está recluso na sua casa, nesse processo de isolamento, e aí você tem todas essas características que se assemelham muito até a um processo de um infarto. Como que a pessoa vai conseguir lidar com isso, né? É muito difícil. A família, como a família vai conseguir lidar com isso? Muito difícil. E aí eu trago uma coisa até um pouquinho pior. Imagina um profissional de saúde tendo uma crise de ansiedade no meio da sua atuação. Sim. Porque os profissionais de saúde agora, eles são quem estão no front, né? O front de batalha Aham. do Covid-19 são os profissionais de saúde. Imagina o nível de ansiedade desses indivíduos enquanto a equipe que está ali frente a frente com o Covid-19. O nível de ansiedade deles. É tanto que a classe está adoecendo. A Sim. classe da saúde ela está adoecendo muito rápido durante esse processo. Quando você vê, se você começar a procurar aí na internet, você vê diferentes profissionais da área de saúde, seja enfermeiro, seja médico, desabafando nas suas redes sociais, fazendo um live para Sim. desabafar, chorando, porque está se tornando insuportável esse momento. E está se tornando insuportável por quê? Porque nós temos a tendência de, em vez de procurar a ajuda nos primeiros momentos para aprender a criar essas estratégias, não. Nós tendemos a acumular nesse processo e aí gerar toda a problemática final que é a crise de ansiedade. Exatamente. Tu falou isso e aí eu lembrei
né? A gente acaba falando de psicoterapia, a gente acaba falando também de questão de valores, né? Uhum. E aí, muitas vezes, o que acontece é que o indivíduo ele não quer, ele não presta atenção na saúde mental porque acha que está bem, né? E aí, porque ele vai gastar Isso. dinheiro com o que está bem, né? Exatamente. Então, assim, é meio que sem sentido, né? Só que somos seres humanos. E aí, em algum momento, pode ser que os sintomas apareçam, né? Porque É a gente tem consequência do dia a como, dia. como é que é o nome? Como gastar dinheiro e não como investir dinheiro, né? E na saúde mental a gente Isso, investe. A saúde mental exatamente. é um investimento que você faz quando você vai para a terapia e não o inverso. Né? Você não está gastando Exatamente. dinheiro. Porque gastar dinheiro é você botar dinheiro em algo que talvez não tenha um retorno. Isso é um gastar Sim, dinheiro. É depositar o dinheiro em algo que não vai lhe dar um retorno, nem em curto, nem em médio, nem em longo prazo. Saúde, exatamente. saúde mental você investe. Você Uhum, investe. Porque você está ali vendo que vai haver esse retorno em curto prazo, não tão grande, mas vai haver. Depois vai ter em médio prazo e no uhum, final a longo prazo, que é quando você não precisa mais de estar dentro de um set terapêutico, porque não é mais necessário e você aprendeu a identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e criar suas estratégias para lidar com as situações do seu dia a dia. exatamente. Então, assim, o que se tem é o pensamento de que eu vou gastar, como você trouxe, eu não vou investir. Então, Isso. eu só vou gastar quando eu não estiver bem, né? Caso eu chegue a não ficar bem, pode ser que eu vá um dia, né? Porque se eu estou doente, o profissional vai me ajudar. E aí eu sei que eu vou Uhum. ter um retorno. E aí, quando a pessoa começa a enxergar esse retorno, ela começa a perceber que aquilo não foi um gasto, foi um investimento, né? Só Exato. que, como você traz, né? Muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, nunca se perceberam, assim, nunca perceberam, nunca pensaram, imaginavam que iriam passar por isso, né? Porque foi uma coisa que pegou a gente de Uhum. surpresa. E se a gente fizer uma pesquisa, né? Inclusive aquele desafio lá a gente viu na live ontem, e a gente até comentou depois, acho que você já tinha saído Eu saí na que tinha que live de assistir lá ontem. a aula. Pronto. Mas a gente depois conversa sobre aquilo. Karina até disse, a gente conversa depois. Acho que tu já tinha saído, enfim. Mas se a gente for pesquisar, fazer uma pesquisa de campo, né, sobre saúde mental, cuidado com saúde mental em profissionais de saúde, a gente vai ver que pouquíssimos investem nisso, né? Que E pouquíssimos muitíssimos investem, não têm saúde mental equilibrada. pois é, né? Muitos não têm. E aí, a realidade dos profissionais de saúde é uma realidade muito sofrida, é uma realidade pesada, né? Eles têm É isso mesmo. a todo instante, todo momento, a realidade do quanto o ser humano é frágil, do quanto o ser humano, de quanto uma coisa invisível pode destruir um ser humano. Né? Tá aí o Covid como exemplo, né? Do quanto uma coisa invisível pode trazer caos e que somos seres humanos frágeis, vulneráveis, né? Que Pode nos podemos colocar no adoecer. lugar do que realmente somos, né? Nós temos o costume de viver uma fantasia, na verdade, né? Nós temos uma fantasia de, por sermos a espécie dominante na Terra, por sermos a espécie que tem a consciência, que tem o entendimento de sua própria existência, e aí a gente, Hum, se alongar nisso vai dar muita coisa, porque já entra para o campo da filosofia, mas temos essa visão de que somos o topo da cadeia, se somos uhum, os melhores, se nós que temos o planeta em nossas mãos, então nós somos invulneráveis, nós estamos acima de qualquer outro ser vivo, né? E aí vem o vírus
que é uma criatura tão singular na sua existência que dentro do meio da biologia, no meio da área de saúde também, né, ele versa entre o vivo e o não vivo. É interessante isso, eu não sei se você sabia, mas o vírus ele nem é considerado um ser vivo, nem é considerado um ser morto. Ele é considerado um Não ser sabia. e ninguém sabe o que é. Por quê? Porque quando o vírus quando ele não está infectando alguém, o vírus geralmente ele entra num processo chamado de cristalização, que biologicamente falando seria não estar vivo. E quando ele entra em contato com o hospedeiro, ele sai desse processo, dessa... A Patrícia está dizendo que está travando. Está travando muito, Patrícia? Tá mesmo, viu, Josebi? Tá? Tá travando mesmo. Eu pensei que era a minha. Eu pensei que era a minha, mas se ela tá falando que tá travando, é a tua. Acho que a internet hoje aqui não tá muito boa. Agora tá ok. Tá ok? Pronto. Então Tá. vou voltar, né, ao raciocínio. E aí esse vírus, ele tá de um lado ao outro, ali, onde você não sabe se é um ser vivo, se é um ser morto. O vírus, ele detém uma característica, no caso do Covid, né? Ele tem uma característica que ele é um vírus de RNA. Ele não tem a dupla fita que forma o DNA, como as nossas células têm. Tem vírus que são DNA, mas no caso do Covid, ele é um RNA. Ou seja, ele tem meia fita. Aí, quer dizer, vem um ser desse que a gente não sabe se é vivo, se é morto, Sim. que ele é metade de um ser, que ele é só um RNA, e ele consegue colocar a gente no nosso lugar. Ele chega e diz, olha, vocês se sentem tanto, vocês se sentem tão superiores, mas na verdade vocês são apenas mais um ser vivo, são apenas mais um animal dentro de tantos que habitam esse planeta. E aí a gente sai dessa fantasia, né? Essa fantasia nossa de quase que de onipotência, ela é quebrada e a gente cai no real, quando a gente tem que se isolar, quando a gente tem que estar com medo, quando a gente tem que estar usando álcool em gel, lavando a mão, usando máscara. Quando a gente tem que optar muitas vezes, quando a pessoa consegue, logicamente, né? E ficar em casa do que estar na rua. Quer dizer, isso daí coloca a pessoa num estado mental extremamente fragilizado. O sujeito aí, ele tá travando de novo? Tá. Eu não sei se é quando tu se mexe muito, porque quando tu tá assim, ó, ela não trava. Mas aí quando tu começa a mexer muito, ela trava. Eu vou ficar assim, então. Tem que ficar igual o Robocop. Vou ficar assim. Aí, o que acontece com esse sujeito, né? Ele se depara com a realidade, ele se depara que ele não é onipotente. E quando ele se depara com isso, vem os questionamentos de quando isso vai acabar. Quando isso vai acabar não é só pela questão do que o sujeito quer. Eu vou voltar ao trabalho, eu vou começar a produzir. É também para ele voltar para essa fantasia. Ele voltar para essa fantasia de onipotência, de que ele tem um certo poder acima dos outros seres vivos. E isso é angustiante. É angustiante por si só. A gente saber que não tem essa capacidade, que não tem esse poder, né? É angustiante. Então, nós ansiamos para voltar a ser quem queríamos ser, quem fantasiávamos ser, mas quem de fato nós não éramos. Então também tem essa outra ansiedade que eu acho que ela está sendo a maior é isso daí, né? Nós estamos sendo separados de nossa fantasia, nós estamos sendo separados daquilo que nos constitui psicologicamente, a partir da visão de cada um, logicamente, mas que nos constitui como um ser social. Isso está sendo tirado. E isso, ao ser tirado, eclode nas mais diferentes formas de ansiedade dentro do sujeito. Você trouxe, e aí o que você trouxe corrobora com o que eu trouxe anteriormente, né? A gente não pode mais, nós não temos mais aquela rotina de antes, né? O que temos é uma rotina adaptada, desorganizada, adaptada, né? E aí o que você traz corrobora com isso, né? Essa questão de não podemos mais ser o que éramos ou o que pensávamos que éramos, né?
não podemos mais ser poderosos. Né? Quando é que vamos voltar a ser poderosos? Né? Quando é que vamos poder voltar ao topo? Né? Exatamente. Porque de todos os seres existentes, né? Digamos que somos os mais poderosos por causa da nossa racionalidade, porque, né, somos seres pensantes, né, e nos sentimos superiores. Né? Então, Exatamente. quando é que vamos voltar a essa realidade? Essa realidade fantasiada, no final das contas. Essa realidade fantasiada. Então, existe essa ansiedade, não é só uma ansiedade de quando é que vai voltar as aulas na faculdade, né? Quando é que vai voltar quando é que vai voltar as aulas das crianças, porque eu não aguento mais esses meninos dentro de casa, tá? Quando é que vai voltar, quando é que eu vou voltar a trabalhar normalmente? Quando é que eu vou voltar a clinicar? Então, assim, existem essas ansiedades, existe, né? Mas existe também a nossa ansiedade do nosso eu, né? A ansiedade, essa ansiedade de ego, né? Essa ansiedade desse comércio de produção, né? Porque, e aí o que é que acontece, né? Trazendo essa questão de produção, a gente lembra dos cursos gratuitos, né? Que são oferecidos, inclusive, maravilhosos, né? Mas aí, e aí agora isso me veio na cabeça agora, cursos gratuitos agora. Porque existem tantos livros gratuitos. Pode ser que seja por causa dessa questão de produção, né? O indivíduo ele não está podendo sair de casa, ele não está mais produzindo como antes. Mas o mundo não para. Ele continua girando. Né? Então, vamos dar para as pessoas, né, ferramentas para que elas sejam produtivas em casa. Ferramentas que vão deixá-las mais poderosas pós-pandemia. Poderosa no sentido de, assim, de que os pontos positivos no currículo vão aumentar, né, com os cursos que estão aí, né, cursos gratuitos. Isso. Então, assim, o conhecimento, para quem para quem observa, para quem assiste os cursos, né, vai aumentar o conhecimento. Vai aumentar a produção, né? Vai capacitar mais o sujeito. Isso. Então, assim, estamos em um momento em que temos ferramentas de capacitação que a gente nem imaginava que iriam liberar. Ainda bem que liberaram, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas, ainda bem mesmo, né? Mas aí o que acontece, né? Aí corrobora com o que eu falei antes. Existe essa questão da produção. A gente tem sempre que estar produzindo. Então, existe essa produção de conhecimento. O conhecimento, ele não para. A gente não pode parar. Né? Algo invisível não pode parar. Esse poder que o ser humano tem de racionalizar, de pensar, de aprender, né? De movimentar o mundo com as suas mentes. Então, vamos alimentar isso através dessas ferramentas, né? Através desses livros excelentíssimos, inclusive, que estão de graça aí na internet. Cursos excelentíssimos que estão de graça. Né? Então, existe também essa ansiedade nessa questão de ser produtivo durante a pandemia. Isso. Né? Até e aí, muitas vezes... Quando terminar esse processo da pandemia, né? A gente vai ter que estar o máximo de capacitado possível, porque o mercado vai estar sedento por profissionais. E Sim. Aí, quem tiver mais condições, quem tiver mais habilidades, quem tiver mais capacidades, quem tiver mais comprovações de tudo isso, vai ganhar mais espaço. Né? Negavelmente, é isso que vai terminar acontecendo. E isso é outra ansiedade, né? Outra ansiedade. E eu tenho que me capacitar ao máximo para quando tudo isso acabar, eu poder sair da minha caverna, eu poder sair o melhor possível para a sociedade. Porque, na verdade, a gente não trabalha apenas porque a gente precisa de dinheiro. A gente trabalha porque a gente também nutre a sociedade e a gente também quer ter um feedback da sociedade para conosco que vai além do dinheiro. E essa quando questão a gente está de casa, dá essa angústia de você não tá conseguindo.
Exatamente. E aí vai fazer o Então, quê? Vai assim, comer. estamos sendo preparados, né? Eu falo quem está aproveitando, né, os cursos gratuitos, os livros gratuitos, né? Uhum. Estamos sendo preparados para um comércio de reconhecimento futuro. Exatamente. Né? E aí, se antes da pandemia já existia uma guerra de egos, já existia uma guerra de vaidades, o comércio Depois, do reconhecimento vai piorar. Por quê? Por causa dessa questão que você trouxe, né? Tudo vai ficar modificado, né? A questão do mercado de trabalho vai modificar, né? Vão precisar de mão de obra especializada, qualificada, né? Então, assim, vão precisar de profissionais que se especializaram, profissionais que não pararam durante a pandemia, tá? isso. Profissionais que estavam a todo instante se atualizando, né? Então, uma empresa não vai escolher entre um psicólogo que passou a pandemia se atualizando, e ele tem como comprovar isso. Ele não vai escolher um psicólogo que passou a pandemia sem fazer nada. Só Infelizmente, isso engordando. acontece, né? E aí, isso É o acontece, escape da gente né? para a ansiedade dessa pandemia está sendo comer, né? O escape está sendo aí. É, Aí exatamente. eu vi até pessoas comentando, não sei por que você acha graça de que pessoas estão engordando na pandemia. Gente, as pessoas estão engordando na pandemia não é porque tá cheio do dinheiro para comprar comida, não. É porque a Não, ansiedade está comendo dentro de você e você tenta amenizar essa ansiedade para você não enlouquecer de vez, não ter uma crise de ansiedade, você bota para comer. Por isso que as não é pessoas uma estão fome engordando. física, né? E isso é uma Não fome é uma fome mental. física. É uma fome emocional, uma fome mental, né? E E aí, as como a pessoas gente não sabe confundem. lidar, As, exatamente. as pessoas Então, assim, confundem e terminam achando que as pessoas estão usando a pandemia para fazer sim, tipo um churrascão todo dia dentro de casa. E aí, porque só quem tem dinheiro pode falar disso. É não, meu filho. Quem é pobre, se tiver um pão, ele vai comer um pão antes de meio-dia, por causa da ansiedade que é muito grande. é. Não é Porque, porque sim, porque o que que acontece, né? Essa fome emocional é porque tá faltando algo, né? E aí você não isso, sabe bem identificar o que é que tá faltando. Só que o que falta é essa falta de certeza, é essa incerteza que tá aí, né? De como é que vai ser. Então, se eu exato. não tenho certeza, tá faltando alguma coisa, eu tenho que compensar de alguma forma. E aí eu vou compensar comendo, eu vou compensar usando internet demais, usando tecnologia demais, ou Até eu a vou própria atualização compensar. profissional é uma compensação também Sim, dessa é uma ansiedade. forma de compensar, né? Até essa Eu tô questão, essa fazendo um loucura segundo. toda. E tu também, Exatamente. E aí eu eu falo, também sei que tu também está correndo atrás, né? Que a gente sempre fica trocando cursos, livros que estão é, sendo disponibilizados. Mas isso também sim, é uma forma, é uma estratégia que eu e você criou de não deixar essa sim, ansiedade dominar a gente. é uma estratégia de compensação, né? É uma forma Exato. de lidar, uma forma de suportar a realidade, né? E aí eu estava até comentando com uma profissional, né, que do projeto do plantão, e ela disse assim, a gente sempre pergunta, né, para os profissionais, como é que você tá, né? E Uhum. aí eu perguntei como é que ela estava, né? Eu quanto coordenadora, né, me sinto nesse papel, nesse dever de perguntar. Não pergunto para você porque a gente está todo instante conversando. Mas aí o que que acontece? Eu perguntei como era que ela estava, e aí ela disse que estava bem, perguntou fez de volta, né? A pergunta de volta. Uhum. E aí eu disse, olha, eu estou bem, mas aí tem hora que eu vejo que eu preciso parar um pouco, né? Porque eu estou me cobrando em relação a eu estar em movimento a todo instante, né? Eu estar fazendo alguma coisa. E até eu até comento com as pessoas, a minha rotina ela tá mais corrida do que antes, porque eu estou a todo instante procurando alguma coisa para fazer, né? Eu estou a Eu tô todo desse mesmo instante. jeito. E aí ela falou assim, mas aí é bom a hora a gente parar, né? E parar para observar os nossos vazios, né? Então estamos, se já tínhamos um vazio, né? Essa questão da pandemia, essa questão trouxe, evidenciou esses vazios, É. evidenciou
as faltas, né? Eles E estão aí batendo na porta e querendo sair. Não é nem querer entrar, porque dentro eles já sim, estão querendo sair. sim, então assim, existe várias formas de lidar com a pandemia, né? E aí Uhum. essas formas trazem essa ansiedade, né? Ou então, né, tem a ansiedade e você acaba lidando dessa forma, né? E Isso, aí, como você trouxe, esses cursos, eu digo por mim, né? Em alguns momentos eu me vi muito ansiosa, né, para terminar os cursos, para saber mais, né? Até porque quando você começa uma caminhada de conhecimento sobre determinado assunto, você quer continuar, porque é, você vai achando interessante, você quer mais, né? uhum. Então, eu me vi diante dessa ansiedade de querer mais, né? Mas aí, por que esse querer mais? Para tampar algo que está faltando a minha rotina de antes, né? Está Isso, faltando a normalidade do meu dia a dia. Então, é dessa forma que eu aprendi a lidar, né? exato. Compensando com enchendo a minha rotina. Então, assim, tem gente que vai para Netflix, vai maratonar. Tem gente que vai ler livros. Enfim, as pessoas estão lidando de várias formas, mas existe uma coisa em Essa comum: semana mesmo a agora, ansiedade. essa semana mesmo agora que eu terminei aquelas atividades que eu tava te falando, tava me enlouquecendo da minha pós. Agora, essa próxima semana, aí eu vou fazer as lives, mas eu vou tirar mais o pé do freio. Vou fazer, mas não vou fazer mais tanto com um pé pesado, não. Vou botar o pé no freio assim, opa, calmar um pouco, relaxar mais, curtir uma Netflix, jogar um pouco. Porque esses últimos 2 meses de quarentena, né, eu tava bem pegado mesmo em tudo isso, você sabe. Mas agora eu vou maneirar, porque a gente tem que parar pelo menos alguns dias para a gente refletir Sim, um pouco, tá? E também se divertir, né? Porque a vida não é só obrigações, sim, né? Também tem que ter um pouco de diversão. E aí eu pretendo fazer isso, até para normalizar a própria ansiedade, né? Também. E para descobrir também um pouco de onde vem essa ansiedade, porque são vários fatores que trazem a ansiedade à tona, não é apenas um, sim, né? não é Então, só, não é apenas refletir um, sobre né? isso. Não é a gente, é bom a gente deixar claro aqui que não é apenas a pandemia que está trazendo ansiedade, né? Não é apenas o vírus que está trazendo Isso. ansiedade. Né? Ó, Existem vários fatores a live está indutores. acabando. Já, Já. A live está acabando. 10 segundos. pois a gente É, vai e a gente volta, né, para finalizar. a gente volta para finalizar, porque hoje está travando muito também, né? Mas pelo menos para a É, gente fechar, para não deixar incompleto. Depois vai ficar no YouTube, sim, não tem problema. Mas ótimo. Discutir é, ansiedade aí ele em ficou tempos de ansioso. pandemia. Ele ficou ansioso com a gente. É a única Mas explicação, mas pode continuar. voltando para essa questão de ansiedade na pandemia, a gente pode pensar dessa forma. É claro que a gente está trazendo aqui, né? E aí vamos deixar claro que a gente tá, o que a gente está trazendo aqui, tudo que a gente trouxe não é algo que é concreto, né? Não é assim concreto no sentido de é isso, especificamente isso, é por isso que você Uhum. está ansioso, é por isso que você está ansiosa, tá? Estamos trazendo aqui opiniões, né? E aí a gente está É porque discutindo esse assunto. a ansiedade se manifesta de maneiras diferentes, com gatilhos diferentes em cada pessoa. Sim, cada pessoa de forma diferente. Né? E aí pode ser também que tenha a ver já com questões genéticas, né? E aí a pandemia pode sim estar ativando ansiedade em muitas pessoas, né? Em muitas pessoas. Pode ter Talvez essa questão pessoas que nunca genética perceberam também, antes que tinha. né? Enfim, e aí, Oi? oi, Oi? Travou, foi? fala. Não, tô assim, trazer à tona muitas vezes ansiedade em pessoas que nunca nem perceberam que tinham ansiedade, Sim, que a rotina não deixava perceber que elas estavam mergulhadas numa ansiedade, né? E agora com a quebra da rotina, sim, aí elas perceberam que eram ansiosas. exatamente. Né? Porque muitas vezes a rotina é tão corrida que a gente não acaba se percebendo. A gente não Sim. acaba percebendo sintomas. Né? É como você levar uma queda, você torce o pé, e aí naquela hora você não vai sentir a dor.
Você sente a dor depois que você toma um banho, antes de Uhum. dormir, né? Depois que começa a esfriar a situação, aí você começa a sentir dor, né? Verdade. Você começa a perceber. Por que você começa a perceber? Porque você está naquele momento que você parou. Você não está mais naquela Relaxou. agitação toda, né? Você não está mais naquela agitação toda, né? Então, assim, é Verdade. como os sintomas de ansiedade, né? Voltado para essa questão de uma rotina muito, muito cheia, uma rotina muito glamourizada, né? Uma rotina muito produtiva, né? E aí pode ser isso. As pessoas estão também, pode ser que as pessoas estejam se percebendo agora quanto pessoas ansiosas, né? Estão se E talvez não percebendo, seja nem né? talvez o que esteja acontecendo não seja o aumento da ansiedade, mas o aumento da percepção de que se é ansioso. É verdade. E aí Não você é? trouxe uma observação boa. Eu tava pensando nisso hoje, que os casos de Verdade. ansiedade, eles podem não estar aumentando, e sim estar apenas sendo melhor percebidos. Porque, olha, com esse quadro, né, no geral, com esse quadro, até quem ainda consegue ter uma rotina agitada, ainda assim não está tendo sua rotina completa, mesmo tendo a rotina agitada, e está se deparando com os momentos de ansiedade mais fortes. Está Sim, acontecendo isso agora. Porque a pessoa exatamente. tem a rotina corrida, como antes, muitas vezes, mas como antes, entre aspas. Porque, pronto, vou citar o pessoal que está terminando o curso agora lá, como se fosse a gente, né? O pessoal que está terminando o curso Hum, agora. Qual era a rotina deles antes da pandemia? Pegar o ônibus, uhum. Sim, ir lá para a faculdade, assistir aula, voltar, esperar o ônibus, e dessa volta para casa. Não sabe se o ônibus quebra, se o ônibus não quebra, o que vai acontecer até chegar em casa. E só nesse trajeto de ida e vinda para uma faculdade, pessoas assim como eu e você que moram mais no interior, gasta o quê? Às vezes 1 hora, 2 horas, dependendo do local, para chegar. E agora a pessoa continua com a rotina corrida, porque tem que estudar, tem que preparar a TCC e tudo mais. uhum. Porém, aquelas 2 horas de ida e vinda, ou 4 horas, para quem mora mais distante, 4 horas que ela gasta de ida e de vida para a faculdade, agora estão livres. A pessoa continua com a rotina corrida, mas aquelas 4 horas que eram dedicadas para ir, voltar, esperar ônibus e tudo mais, agora elas estão livres. Então a pessoa continua com a vida corrida, mas o pouco de hora extra que sobrou agora está acendendo a pessoa aquilo que ela não tinha notado da ansiedade dela. Verdade. Sem E contar, aí eu José, de que agradeço que a antes, gente terminou antes da pandemia. ainda bem, né? E aí, sem contar, José, de que antes existia uma rotina também voltada para a questão do lazer, né? E não Tipo está cinema. tendo mais. Não, a gente não pode mais ter essa rotina, né, como a gente tinha antes, de ir à praia, de ir à piscina, de ir ao cinema, né? E aí, lazer está inserido no bem-estar, né? Sim. Lazer é um complemento do bem-estar, né? Então, existem vários fatores estressantes, né, na pandemia, que também podem causar essa ansiedade, né? Essa questão de não poder sair para encontrar amigos também pode trazer ansiedade, né? Aham. Não vamos falar só no sentido de que dessa guerra de egos, dessa guerra de vaidade, né? Desse comércio de reconhecimento e produção. Não vamos resumir a ansiedade no período de pandemia a isto, né? Mas a gente pode também perceber essa questão do lazer que não tem mais, A né? ansiedade Essa para questão com de as não coisas poder boas, né? mais. E isso, né? Ansiedade para encontrar com os amigos, né? Então não vamos resumir só a essa questão, né, da produção, do eu não posso parar, né? Eu, Então, por exemplo, eu tô sentindo muito porque praticamente todo mês eu ia assistir um filme, dois, e sim, foi cancelado Mulher Maravilha,
foi cancelado Viúva Negra, e vários outros filmes estão sendo cancelados, e assim, para quem gosta de viver em cinema que nem eu, pronto, isso é um fator estressante para mim, que me causa ansiedade, de que o mercado volte para eu poder ter esse meu momento de lazer. Até porque toda vez que eu vou assistir um filme, quase sempre eu volto com um livro. Eu termino comprando um livro no caminho. Então eu sinto falta disso. E as livrarias estão fechadas, eu não posso nem na livraria comprar um livro. Tu tá Embora eu não tenha entendendo? lido Então, muito assim, tempo. então, assim, existem esses fatores estressantes que trazem ansiedade, né? E Exato. aí, a gente falou de rotina desorganizada e adaptada, mas tem gente também que está desempregado, que não tem bem, não sabe bem o que fazer no dia a dia, porque, enfim, não tem nada para fazer, né? Às vezes mora sozinho, ou é essa pessoa e outra pessoa, e acaba também não tendo força para se levantar da cama, né? Não tendo Bem força colocado. para fazer, né? Não tendo força para se levantar da cama, não tendo força para manter uma rotina adaptada, né? Porque pode ser que exista aquela questão de para que eu vou me levantar, qual o sentido de levantar da cama, né? Se o mundo está parado, né? E eu Se não não tenho tem, nada que fazer. tu tá entendendo? Se eu não tenho mais aquela rotina de antes, né? Não tenho mais essa E, obrigação de levantar. Eu não tenho mais a obrigação de levantar para ir trabalhar porque eu tô desempregado, né? Eu não tenho mais a obrigação de acordar os meninos para a escola porque não tá tendo aula, né? Então acaba é bem a assim. rotina, né? A rotina desorganizada também pode ser que traga essa ansiedade Uhum. de também por causa da autocobrança, né? Porque assim somos seres que, querendo ou não, né, produzimos nem que seja pensamentos. E aí, se a gente Mas percebe produzimos. que, mesmo na pandemia, as pessoas estão, né, se movimentando em casa para assistir uma live, ou que estão lendo um livro, terminando o livro que elas tanto queriam terminar, né, pode ser que exista também essa ansiedade de quando é que eu vou ter vontade de fazer isso novamente, né? Uhum. Quando é que tudo vai voltar ao normal? Quando é que eu vou ter vontade de ter uma rotina, de estabelecer uma rotina para mim mesmo, né? Então é muito vasta essa questão da ansiedade, né? Nesse tempo de pandemia. Poder ver, né? Poder ver os parentes, quem, Sim, né? as pessoas Então que é têm tudo família muito muito unida. vasto, exatamente. E Os aí gatilhos o que é que estressores são acontece? muitos. Muitos, 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 né? E aí os conteúdos cognitivos acabam sendo distorcidos, né? Justamente por essa realidade modificada, né? E aí a cognição acaba se atrapalhando em algum momento durante o processo, né? Exato. De criação de conteúdo, e aí a interpretação desses conteúdos, né? Enfim, é tudo muito, uma coisa puxa a outra, sabe? Só Aham. que geralmente não nos percebemos, né? E Geralmente não nos percebemos, né? a, a, Porque, a ansiedade era interessante que geralmente as pessoas vão perceber, e aí eu falo perceber no sentido amplo da palavra, quando realmente tem a crise, né? Porque uhum, antes os primeiros sintomas, os primeiros traços, a gente meio que não percebe. Vamos sim, supor, como eu falei, a questão da sudorese. Né? O sujeito tem uma sudorese, mas ele passa o dia trabalhando, correndo aqui, correndo ali, saindo na firma, indo para um canto, indo para o outro. Mas, com o trabalho que eu tenho, se eu não suasse, e aí você começa a correlacionar os pontos com coisas da sua rotina, mas uhum, como inconscientemente, né, até como uma forma mesmo de defesa de você esconder que você está sim, ficando doente, né? Você vai sim, correlacionando esses pontos para que eles fiquem mais aceitáveis. É por causa do trabalho, porque eu trabalho no sol quente, porque eu ando muito. E aí vai todas essas coisas sendo empilhadas em cima do seu sintoma, e esse empilhamento vai mascarando o sintoma do sujeito, né? Vai distorcendo como a pessoa percebe aquela sintomatologia. E aí, quando você não tem mais essas desculpas,
né? Quando você não tem mais essas, essas construções que você fez para edificar a sua saúde, né? Para você continuar dizendo que eu sou um sujeito saudável e eu sou um sujeito produtivo. Quando essas edificações elas são derrubadas, e aí elas são derrubadas a partir justamente dessa pandemia, né? O sujeito então se vê realmente como alguém doente. E aí ele começa a perceber a problemática dele, porém ainda assim ele começa a perceber essa problemática de forma distorcida, porque ele começa a associar a problemática à pandemia, desde que ela já vem anterior à pandemia. Você trouxe um argumento muito interessante, que eu já vi isso na prática. Né? Você sabe, a gente está em plantões, e aí eu já vi isso na prática. Né? E aí a gente, quando profissionais, percebemos o que o indivíduo está passando. Mas, claro, né? Até como a gente trouxe naquele filme de Garota Interrompida, né? Sim, de não poder falar de primeiro, porque você percebeu, né? isso, porque o indivíduo tem que se perceber antes, né? Isso é a vida dele, né? Ele tem que se perceber, né? E aí talvez pode ser que ele não se perceba, né? Ele tem que se perceber, mas pode ser que ele não se perceba, continue sem se perceber. Mas eu já percebi, né, durante esses dias de plantões, eu já percebi que existem situações que já eram de antes da pandemia, mas que as pessoas não percebem, não percebiam, e elas acabam colocando a pandemia como bode expiatório, né? Colocam a culpa na pandemia, no que a pandemia trouxe, né? Enfim, e aí é uma loucura, né? Porque como a gente traz de muito tempo, né? O autoconhecimento é uma ferramenta muito boa. Muito importante. Tá? Por que isso não acontece? Oi, Camila. Camila entrou, né? Colega nossa do projeto. Camila Gadelha, né? Porque o nome dela tá diferente aí. E aí o que é que acontece, né? Como eu trouxe para você. Como eu trouxe aqui agora, né? Então, assim, existiam problemas de antes da pandemia, só que as pessoas estão colocando a pandemia como problema, né? Como a raiz do problema atual. Mas aí já existe uma ansiedade antes. Até porque é mais fácil a gente enfrentar a pandemia como a raiz dos nossos problemas do que a gente ter que procurar lá atrás o que foi que realmente causou o nosso problema. Né? E então aí, é mais fácil. Por que também? Porque a pandemia, quando a gente fala de pandemia, é algo mundial. E aí, se a pandemia trouxe problemas, ela não trouxe problema só para mim, ela trouxe problema para todo mundo. E aí, se eu coloco a culpa na pandemia, né? É melhor colocar na pandemia, porque não é só eu que estou sendo prejudicada com a pandemia. Tá todo mundo sendo prejudicado. E aí, se tá todo mundo no mesmo barco... para outras coisas, para outros comportamentos. Não apenas os comportamentos ansiosos, entendendo? Mas para comportamentos viciosos. Sim. Se tá todo mundo no mesmo barco, né? Dos prejuízos da pandemia... Depois que passa, tem uma explicação. Exatamente. Então, por que eu vou catucar sintomas, fatores estressantes de antes, né? Para que eu vou puxar isso? Né? Eu vou colocar a pandemia, porque está todo mundo no mesmo barco. Quando está todo mundo no mesmo barco, né? O legal é esse. É como eu trouxe antes, né? Se tá todo mundo, se todo mundo produz, ok, é o certo, é o normal atualmente. Mas se você não produz, você é o excluído. Entende? Exato. Então, assim, correlacionando com essa culpa, essa culpa à pandemia, né? Se você coloca a culpa na pandemia, ok, porque tá todo mundo passando pelo mesmo. Mas se você vai procurar sintomas anteriores, volta aqui, ó. Volta aqui, porque se tu for procurar sintomas de antes da pandemia, causadores de antes da pandemia, tu vai estar fora do padrão, viu? Tu não vai estar igual a todo mundo, não.
É isso né? mesmo. A tua causa de ansiedade não é da pandemia, né? É de antes. Mas aí, pra que tu vai falar? Vai sair do padrão? Não pode. Você já não produzia. Aí Tu quando tá veio a entendendo? pandemia, você abraçou de vez o não produzir. Mas Tu tá agora você entendendo? tem uma justificativa concreta para você não produzir, que é justamente não ter como produzir. E aí, quando vai se investigar muitas vezes, claro, não é todos os casos, né? Mas quando você vai investigar muitas vezes esse sujeito, você percebe que ele já não produzia, Uhum. que ele já tinha desculpas, e aí a gente vê das mais inúmeras possíveis, né, para Sim, esse sujeito, né? Não é porque exige muita experiência, eu não tenho, porque exige isso, eu não tenho, porque é muito longe, porque não sei o que lá, porque tem que pagar um ônibus para ir trabalhar e como é que eu posso sim. pagar um ônibus para ir trabalhar se eu não recebi salário do meu trabalho? Quer dizer, tem uma série de coisas que já são também umas respostas ansiogênicas do sujeito para as cobranças da sociedade, que vem aquela ansiedade social que eu falei, e aí o sujeito coloca isso como desculpa. Mas a gente sabe que dentro da sociedade, a maioria das pessoas sabem que isso é uma desculpa. Hoje em dia já não é mais. Eu não vou nem usar a palavra aceitável, mas as pessoas não engolem mais facilmente esse tipo de desculpa hoje em dia, porque sabem que há maneiras da pessoa conseguir contornar isso. Na maioria dos casos, né? E aí, quando chega a É porque, pandemia, o jeito abraça sim, e pronto. Agora eu estou tranquilo, porque eu não produzo, porque eu estava em pandemia. E quando a pandemia acaba, aí esse sujeito vai inventar alguma outra desculpa para que ele aplaque, né? É justamente uhum, o comportamento de esquiva dele para as cobranças do social, né? E aumenta o quê? A ansiedade social dele. Então, ele vai gerar novas desculpas, que ele vai dizer, não, que durante a pandemia não teve como, aí agora estão exigindo que as pessoas trabalhem assim, que as pessoas trabalhem assado, mas como é que eu posso ter aprendido a trabalhar desse jeito se durante a pandemia não tinha como eu fazer um curso? Aí, não, mas não tinha é, internet, mas minha internet era ruim, mas eu não tinha, o meu computador era assim, o meu computador era assado. E aí a pessoa vai sempre trazendo essas estratégias de esquiva para não se defrontar com as cobranças sociais que terminam gerando essa ansiedade e o resultado são as desculpas quando e o sujeito não com, tem a crise. sim, e não se Porque isso deparar com o sustenta problema ele, né? real, né? Isso sustenta ele para ele não ter a crise. Exatamente, e não se deparar com o problema real, né? E aí, como Uhum. eu trouxe, né? A pandemia vai ser o bode expiatório por muito tempo, para Ou, muita coisa, nossa. para muita coisa, né? Porque, pode prestar atenção, né? Estamos em um momento de moda de que a culpa é da pandemia, Uhum. tá? A culpa é da pandemia, né? Eu não tenho como fazer isso, não, é a pandemia, né? Tu sabe, né? Estamos em uma crise, em uma pandemia e, enfim, não vai ter como. Se antes É. não tinha como, agora é que não tem mesmo. Infelizmente, infelizmente. E aí sinto muito dizer, né, que muitas É. vezes a gente fica querendo mascarar Uhum. sintomas reais, né, cores. Joseph, Tô aqui. ficou preta a tua tela aí. A gente muitas vezes fica Misericórdia. querendo, mascarar a realidade, colocando Uhum. desculpas e colocando bode expiatório. Estou Exato. condenando quem faz isso? Não estou. Não estamos aqui para condenar ninguém, tá? O que Até, a gente até quer porque trazer se é isso que isso acontece, é porque acontece. tem alguma coisa que está angustiando esse sujeito e ele não está sabendo criar Uhum. as estratégias necessárias para lidar com a situação. Então, no momento que ele não cria essas estratégias necessárias, ele cria estratégias compensatórias, que são Sim. exatamente essas estratégias de esquiva. Então, ele começa a se Uhum. esquivar e vai sempre elaborando cada vez desculpas melhores, cada vez maiores e melhores, para que ele não enfrente a problemática. Mas não é que ele não enfrente porque ele é preguiçoso, porque ele é covarde ou porque ele não quer. É porque ele não sabe como lidar com aquela situação. Exatamente. Exatamente. Não sabe lidar.
ou não tem ajuda para lidar, né? Porque muitas vezes as pessoas se veem em um beco sem saída, tá? Se veem com medo de serem julgadas, que acontece, e aí é melhor mascarar isso. É melhor fantasiar para poder suportar. Exatamente. Né? É melhor... Uma das características especialmente da ansiedade social é justamente o isolamento. Sim. Né? É justamente o isolamento. E por que que uma das características da ansiedade social é o isolamento? Porque no isolamento ninguém vai lhe cobrar que você dê conta daquelas demandas que você não está conseguindo dar conta. Então você se isola, porque é mais fácil. Você está ali isolado, vai ter menos pessoas ao seu redor para lhe cobrar. Quem vai lhe cobrar é sempre quem lhe cobrou, geralmente a família. Então, esse daí você já tem estratégia para trabalhar com essas pessoas. E muitas vezes, e aí vem o ponto negativo, muitas vezes, que a família termina adoecendo mais esse sujeito, porque a família cobra uma resposta que o sujeito não sabe dar. O sujeito não sabe nem, muitas vezes, qual é essa resposta. E a família cobra de uma forma tão insistente que termina adoecendo mais o indivíduo. Verdade. E é justamente como você falou, muitas vezes as pessoas não ajudam. Então, se a família tem uma noção da problemática, então, em vez de colocar todo esse peso dessa cobrança, a família deveria colocar, então, deveria entrar numa posição mais de acolhimento e de procurar entender o sofrimento dessa pessoa. Porque ninguém se isola em casa porque acha que é legal. Ah, vou me isolar em casa aqui porque, sei lá, me isolar é gostoso. Ninguém faz isso. Tem algum motivo. Não. E aí é ruim, né? Eu sei que a gente tem que seguir regras, mas a gente acaba vendo o distanciamento social, a quarentena, o isolamento, né? Seja lá em que situação você esteja, a gente acaba vendo essa questão do distanciamento como algo que é imposto, né? A gente não percebe que isso está sendo colocado para que não aumente os casos, porque o vírus, o objetivo dele é se propagar. E aí a gente não coloca isso, a gente não coloca na cabeça, né, que o isolamento, o distanciamento, é uma forma de cuidar do outro, uma forma de nos cuidar e cuidar do outro, né? É uma forma de carinho que colocaram pra gente, mas a gente acaba pensando que não. Estão querendo me obrigar a ficar em casa, né? Estão querendo me obrigar a ficar com a minha própria família, coisa que eu nunca fiz por tanto tempo assim. Estão querendo me obrigar a coisa que eu não quero fazer. E aí o ser humano tem uma tendência de ser teimoso, né? Então que se você botar uma placa, não olhe para a direita. E aí você vai olhar para a direita para ver o que é que tem à direita, né? E aí muitas vezes você até fez parte de jogo de marketing, né? Por que eu não posso, né? Então, assim, existe, já é natural do ser humano, né? Enfim, então, são várias questões que trazem ansiedade, né? E se você quiser falar mais alguma coisa, mas o que eu tinha para falar, já falei, tá? E aí eu vou deixar para o pessoal enfim, não precisa ser produtivo demais durante a pandemia, mas também não precisa ser parado demais, né? É bom a gente sempre procurar um equilíbrio, né? E aí que esse equilíbrio tem que equilibrar, né? Uma hora se a gente é produtivo demais, uma hora o corpo vai pedir para parar, né? Porque estresse demais deixa o corpo adoecido, né? Estresse demais. E se a gente acaba se enchendo demais, a gente acaba se estressando demais, né? Então é bom a gente procurar o equilíbrio, né, nessa questão. Eu sei que a gente está passando por um momento estressante e ansioso, né, mas vamos parar um pouquinho para prestar atenção no que realmente está trazendo ansiedade, se é a pandemia ou se já era uma coisa antiga, né, enfim, e vamos prestar atenção no aqui e no agora, né, no presente. E aí, se você quiser fechar, você pode fechar, porque eu inclusive, acho que eu já falei demais hoje, né? Eu me senti meio que uma lacaniana hoje. Eu não. Você mudou da palavra hoje. Hoje eu me senti uma lacaniana aqui. Mas, enfim, se você quiser fechar, né? Pode fechar. Tá? Tá certo.
o que eu deixo para quem está assistindo a live, para quem vai assistir depois aí no YouTube, é que a gente tem que saber detectar, né? Vamos tentar detectar o que está gerando a nossa ansiedade, porque com certeza não é só e unicamente só a pandemia, tem algo Uhum. muito maior aí atrás gerando essa ansiedade. Tentar identificar, tentar criar estratégias para lidar com a ansiedade nesse momento que a gente está agora. Por exemplo, como a gente falou, né? A tendência principal logo é pensar logo em comer, né? Ter uma fome emocional muito grande para poder lidar com essa pandemia. Mas, durante o isolamento, nós podemos fazer entre outras coisas. Você pode tentar diminuir essa ansiedade que você gosta de ler. Tente ler um livro, vá lendo. Quando você achar que aquilo dali não está funcionando, vá fazer um exercício, vá rodar pela casa, ficar andando aí pela casa, vá limpar a casa, vá criando estratégias que possam amenizar essa ansiedade. E aí eu não posso dizer uma estratégia fechada, porque cada um tem uma vida, a casa de cada um muda, a quantidade de pessoas na casa de cada um também é diferente, né? Não tem como eu dar uma receita de bolo. É o que a gente tem falado em todas as lives sobre todos os assuntos, né? Não tem como a gente dar uma receita de bolo. Mas aí você pode criar essas estratégias. Se não consegue controlar essa fome emocional, comece a comer verdura, porque Fruta. automaticamente fruta, se você não gostar, automaticamente seu cérebro vai correlacionar a fome emocional com o que você não gosta de comer. Você está comendo o que você não gosta. Então, o cérebro vai começar a repudiar a própria fome emocional. Você vai se condicionar a diminuir essa alimentação em exagero. Então, até isso tem uma forma de você lidar. O exercício por si só, porque o exercício, você consegue aumentar os níveis de endorfina, serotonina, dopamina, o que vai dar mais prazer. E nessas atividades você também vai conseguir botar muito para fora do seu estresse, vai ser colocado para fora também, dessa sua ansiedade também vai ser colocado para fora. Você vai conseguir, através do exercício físico, relaxar e vai ser uma facilidade maior para você conseguir dormir à noite. Pensar muitas vezes quando a gente está muito ansioso, não consegue dormir bem à noite, não consegue nem ter sono. Então, você vai ter que ver aí qual a melhor estratégia para o seu ambiente de vivência. E a outra coisa está precisando de um atendimento psicológico? Eu e a Lana aqui, nós fazemos atendimento psicológico online. Nós somos licenciados pelo nosso conselho. Você pode entrar no site do TFP, Conselho Federal de Psicologia, que lá tem todos os psicólogos do Brasil que podem fazer atendimento online. No meu perfil e no perfil dela, tem o nosso número de profissional, que vai dar lá, CRP 13, e o número da gente. No meu caso, o 9254, e eu acho que o Dilano é 9364, Elana? 9362. 9362, ponto, quase que eu acertei. É que de tanto editar as coisas, eu já estou decorando. Pronto, aí você vai lá, 9254, 9362, você coloca CRP 13, você vai pesquisar, você vai ver que nós somos licenciados pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Regional de Psicologia, para podermos fazer um atendimento online. Então, não há perigo nenhum, você pode entrar em contato com a gente e nós iremos fazer esse atendimento com você. E também nós podemos fazer um plantão psicológico, uma escuta, que é algo mais breve, que não é tão demorado. São 3 sessões, nós também realizamos, é só falar conosco. E passou dessas 3 sessões, aí a gente já entra para o processo psicoterápico de fato, onde a gente fecha o contato psicoterápico e etc. Tem toda uma organização. Então, não conseguiu lidar, não está conseguindo lidar, entre em contato com a gente, faça pelo menos esse plantão psicológico, essa escuta psicológica nossa. Você tem direito a 3 sessões. Então, entre em contato com a gente, faça essas 3 sessões, depois você vê se você quer fazer o atendimento psicoterápico ou não. Você tem 2 pessoas para escolher, um homem e uma mulher, aí fica a seu critério, você pode escolher. Entre nos nossos perfis, vai conhecer como é o trabalho de cada um de nós dois, e aí você escolhe.
No mais, eu quero dizer que estamos aqui pela sua saúde mental, estamos aqui para difundir o conhecimento de uma maneira mais fácil, e tudo isso é para você que está nos assistindo, tudo isso é para você e para ninguém mais, porque nós já temos esse conhecimento. O que nos resta é passar à frente, né? O que nos resta é passar à frente e ajudar quem não tem. Então, aí eu quero agradecer a todos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir quando estiver no YouTube. Muito obrigado de coração. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Lana. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Quarta tem hipocondria, né? Quarta vai ser boa de quarta. De quarta vai ser boa. E eu vou mostrar o DSM-5 na quarta-feira. Então, fiquem conectados.